Gostaria de estar propondo aqui uma leitura, talvez um pouco extensa, porque nós vamos fazer uma exposição da palavra, tá? Que encontra-se lá em Lucas, no capítulo 15, verso 11, e vamos ler desse capítulo, amém? É a parábola do filho pródigo, que começa da seguinte forma: e disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Mas o pai disse, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa anéis para as mãos e sandália para os pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu e disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Vamos orar, meu irmão, nesse momento, em nome de Jesus? Amém. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, e não oro por ela, Pai, porque ela já é santa, ela já é sagrada, ela já é poderosa. Mas oro, Pai, pela minha vida e pela vida dos ouvintes da sua palavra. Que teu Santo Espírito possa vir abrir os nossos entendimentos, Senhor, e não permitir que nada venha impedir, Senhor Deus, a tua voz de ser alcançada, Pai, nos lugares mais longe dessa terra através dessa live, Senhor. Peço, Pai amado e querido, que a tua palavra venha como revelação do teu trono para a edificação da tua igreja, Senhor. E peço, Senhor da glória, em nome de Jesus, que neutralize todo sentimento humano, que neutralize todo conhecimento humano, todo sentimento, toda emoção, Pai, para que o teu Santo Espírito fale através de mim,
para a edificação da tua igreja. Assim eu oro, Pai, crendo que a nossa oração chegou até o seu trono, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pedir aqui o nosso maestro, o Marcos Kaiser. Aqui é tudo ao vivo. Glória a Deus. Tá bom, se ele não vai sair um pouco. Fica só eu e o maestro Marcos Kaiser. Meus irmãos, nós temos aqui, se não a mais, uma das mais conhecidas parábolas propostas por Jesus. Mas é interessante nós entendermos essa parábola em todo o seu conceito. Todo o seu conceito. Primeiro nós temos que entender para quem Jesus estava falando. E com quem Jesus anteriormente estava falando. Jesus ele propõe 3 parábolas sequenciais. Ele começa a falar de uma mulher que perde uma moeda. Depois ele vai falar do gestor que perde uma ovelha. E na sequência ele fala de um pai que perde um filho. E cada uma dessas parábolas, meus irmãos, cada uma delas, talvez as pessoas se identificassem. Talvez Jesus falando ali para os fariseus, ele falasse da ovelha que foi perdida. Os ouvintes da parábola ali, talvez olhassem para Jesus e falassem assim: é verdade, o Senhor tem razão. Qualquer um de nós pararíamos o que estivéssemos fazendo para ir buscar essa ovelha, sem dúvida. Quando se fala também da dracma perdida, talvez aqueles que estivessem ali também concordariam com Jesus. Perfeito. Claro, nós também procuraríamos diligentemente por essa moeda. Mas quando Jesus ele começa a entrar numa coisa mais pessoal, aí a coisa muda de figura. Porque as duas pródigo, ela é cultural naquela região, né? Naquele lugar, naquele povo, é cultural. Mas quando Jesus ele propõe a parábola do filho pródigo, Jesus ele quebra uma cultura milenar daquele povo. Aí o pessoal já começa a ficar meio cabeado. De que esse homem está falando? Ele está falando coisas absurdas. Primeiro, nenhum pai, absolutamente nenhum pai do Oriente Médio, isso é até hoje, nenhum pai, ele jamais ele aceitaria que um filho tomasse uma atitude que esse filho pródigo tomou. Ele jamais poderia chegar e falar assim: Rabi, bom essa ilustração, isso aí acontece muito, é muito comum acontecer que não. É muito comum acontecer de ovelha se perder e o pastor ir atrás. É muito comum alguém perder uma moeda e procurar. Agora, um filho pedir a herança do pai vivo e ir embora, é maluquice. Mas Jesus está falando para um grupo de fariseus, porque anteriormente ele estava falando justamente para um público totalmente desprovido de qualquer tipo de idoneidade ética e moral. Jesus estava falando com prostitutas, Jesus estava falando com cobradores de impostos, Jesus estava falando com pessoas a quais os fariseus repugnavam. Então ele estava sendo ali indagado: por que fala com esse? Por que se senta com esse? Ainda se senta com alegria, ainda dá gargalhada, ainda põe a mão na cabeça de um, alisa o outro, chama um e o outro de filho e filha, esses imundos. Aí então Jesus começa pegando leve, ele começa falando: se você tivesse 100 ovelhas, se você tivesse 10 dracmas, agora se você tivesse 2 filhos. Aí Jesus começa. O interessante é que o filho pródigo aqui é uma lição de vida onde não termina nele. Jesus aqui, ele mostra coisas que muitas vezes nós deixamos passar despercebido.
É uma história que começa com um jovem totalmente dissoluto, totalmente desregrado, mas ele esbarra também em um que é totalmente regrado, totalmente exemplar, que é o irmão mais velho, que é o filho mais velho. Aquele tipo de filho que talvez os vizinhos desse fazendeiro olharia e diria da seguinte forma: poxa, como eu queria ter um filho igual a esse, a respeito do filho mais velho, todo arrumadinho, todo engravatadinho, cabelinho penteado, chega na hora certa, acorda cedo, vai para o campo, um exemplo de filho. Eu queria ter um filho desse. E quando olha para o pródigo, a atitude dele, talvez eles pensassem da seguinte forma: graças a Deus que essa praga não é meu filho. Graças a Deus. Deus me livre de ter um filho desse. Então, Jesus está propondo nessa parábola que tanto o filho ajeitadinho, bonitinho, quanto o todo errado, todos dois padecem do mesmo mal. Todos dois estão perdidos. E a perdição de cada um deles é muito peculiar. E eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que talvez você vai identificar essas formas de perdição e como ela vai ter uma sequência desastrosa. São 3 pontos altos que a gente pode destacar: a perdição do filho errado e a perdição do filho certo. Eu quero analisar com você aqui primeiro a perdição do filho errado, do pródigo, do sujo. Eu vou chamar o filho sujo e o filho limpo, o exemplar e o mau exemplo. A perdição do filho pródigo, ela começa quando ele coloca no seu coração o desejo da individualidade. Ele põe no seu coração o desejo de querer ser dono do seu próprio nariz. Ele tem tudo, mas nada do que ele tem é maior do que a vontade dele administrar a sua própria vida. Ele começa pedindo para você: pai, me dá o que eu tenho, eu quero ir embora. Eu quero sumir daqui. Eu quero administrar aquilo que é meu, eu quero gastar da forma que eu quiser. Eu quero me drogar, eu quero me prostituir, eu quero ter a liberdade para fazer o que eu quiser. É meu e eu quero, pronto, acabou. Ele se individualiza. Ele não pensa mais que as atitudes dele podem respingar nos outros. Ele não consegue ver que talvez uma topada que ele der vai ferir tudo, uma coletividade. Lembra que nós iniciamos falando: me dá o que é meu. Aí ele some. Ele já se coloca ali como justamente alguém que não aguenta mais fazer aquilo que o pai determina. É muita regra, regrado demais. Eu quero ir embora. Me dá o que é meu. E o pai dá. Não discute. E ele vai embora. Então o primeiro ponto que a gente precisa observar é esse: do ímpeto de querer a sua individualidade. E nisso, ele conquista a sua individualidade. Ele conquistou, ele já saiu de casa, ele já tem. Ele pegou aquilo que ele recebeu do pai. O pai adiantou. E agora, o que fazer com isso? Eu não sei o que fazer ainda, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer longe do pai. Então vem a segunda fase da perdição do pródigo, que é se distanciar ao máximo do pai.
ele começa a ter a sua individualidade, ele conquistou, ele pegou os seus bens, ele pegou a sua herança. Agora fica feio para ele, meu irmão e minha irmã, ele usufruir daquilo tudo na presença do Pai, perto do Pai, porque certamente ele não vai usar os bens de forma que vai agradar o Pai, muito pelo contrário. Quando o filho pródigo ele quer distanciar-se, é justamente porque ele já tem no seu coração uma forma negativa de usufruir de todas as bênçãos que o Pai lhe deu. Tudo. Vou dar um exemplo aqui rápido. Nós estamos aqui, tá? Vou dar um exemplo dos instrumentistas. Está na casa do Pai, toca louvores, até estudou para tocar, mas boa parte do seu talento foi dado pelo Pai, o Pai que deu. O Pai deu a condição de aprender, o Pai deu o dom para aprender. Mas ele toca ali todo domingo louvor, e alguém diz para ele que o talento dele precisa ser mostrado para o mundo. O mundo todo precisa ver o seu talento. Aí ele chega para o Pai e fala: Pai, vou pegar aquilo que o Senhor me deu, que é os meus dons e talentos. Me dá, porque eu vou sair da sua casa. Aí aquilo já está nele. Ele já recebeu o dom. Fazer o que agora? Vou para bem longe de tudo que representa o Pai. Porque dói na consciência do filho pródigo, né, a ideia de que aquilo que ele está fazendo de errado esteja ao alcance dos olhos do Pai. Então ele tenta se afastar o mais rápido. Aí ele vai lá e entra na banda, né? A banda de pagode, vai tocar o forró não sei aonde, só dando um exemplo. Longe. E talvez se chegar alguém e falar assim: poxa, estava um louvor, ele não, porque eu não quero ter lembrança de nada que me leve ao Pai. Ele se distancia. Ele se distancia cada dia mais. E a terceira fase da perdição do pródigo é a busca incessante pela autossatisfação. O tempo todo que eu estou aqui na casa do Pai, na fazenda do Pai, tudo que eu faço é para a satisfação dele, não a minha. Eu preciso tomar conta da minha vida, eu preciso pensar um pouco em mim. Chega de pensar nos outros. Eu preciso namorar mais, eu preciso ter experiências novas, eu preciso fazer algo que me dê prazer, que me traga satisfação pessoal. Essa é a terceira fase da perdição do pródigo. Ele se torna um indivíduo, ninguém mais manda nele, ele é independente. Ele se afasta quanto mais do Pai. Ele não quer que o Pai saiba das suas coisas erradas. Ele some. Depois ele busca a satisfação pessoal. Mas só que, se nós analisarmos toda a sequência, nós vamos ver que a individualidade ele conquista. Eu não quero ficar trabalhando para o Pai, eu quero ter a minha vida, eu quero viver dos meus recursos. Mas ele começa a entender algumas coisas. Nós falamos aqui primeiro das três fases da perdição do sujinho. Vamos falar agora um pouco da perdição do limpinho, do cheirosinho, do certinho, daquele que não tinha nada de que se envergonhar,
Porque se nós pararmos e analisarmos, esse filho mais velho, ele representa, meu irmão, os fariseus. Jesus estava falando, o pródigo são esses, são as prostitutas, são os cobradores de impostos, mas os certinhos são vocês, fariseus. Exemplo, que vem de uma imagem que todo mundo compra, todo mundo quer. Todavia, vocês estão tão afastados do Pai quanto esse que saiu de casa. A perdição do filho mais velho é que ele olha para o pai e enxerga um patrão. Ele olha para o pai e enxerga um senhor. Ele olha para o pai e enxerga um comandante, um chefe. Ele olha para o pai e não consegue ver o pai. Ele tem relação com tudo que o pai tem. Ele se relaciona com tudo que o pai tem. Ele se relaciona com o gado do pai, com a fazenda do pai, com os empregados do pai, mas não tem um pingo de relacionamento com o pai. Segundo ponto é que o filho mais velho, ele não consegue entender quão bom é estar ao lado do pai. Ele não consegue cativar o pai. Ele é muito certo. Tudo aquilo que ele tem ali, segundo o seu raciocínio, é mérito dele. Ele se entristece quando algo bom acontece. Essas duas fases do filho mais velho. Mas Jesus também na parábola ele diz que da mesma forma que existe perdição para o pródigo quanto para o mais velho, também existe salvação para ambos. Para um e para o outro, só que vai se dar de forma diferente. De forma diferente. Primeira fase para a salvação do pródigo. Primeira é quando o pródigo ele lembra do pai. Ele pensa no pai como pai. A lembrança do coração dele vem de alguém que talvez pegava no pé, mas que era pai. Ele quando começa a ter a percepção real do que é o mundo, essa palavra, quando ele cai em si. Porque muitas vezes existem filhos pródigos lá na rua porque o mundo ainda não se apresentou para eles. Diz assim, ei, eu sou o mundo e aqui está as consequências de você viver em mim. Glória a Deus. O mundo começa a mostrar para ele seu verdadeiro significado quando ele começa a olhar que a sua individualidade, a sua independência resultou na dependência de coisas imundas. Eu quero ser independente do pai, mas estou aqui dependendo das bolotas que os porcos comem. Ele achou que ia sair, ia ser independente. O texto diz que tudo que o pai entregou a ele, ele dissipa, ele suga, ele consome de tal maneira que não sobra nada. Não sobra dinheiro, não sobra amigo, e pior, não sobra sequer alegria. Ele não tem mais no seu coração a alegria. Alegria temporal. O primeiro ensinamento que o mundo dá a ele é que tudo que o mundo oferece é temporal. O dinheiro que você tem acabou. Temporal. Se isso que te trazia alegria acabou, você não tem motivo de alegria. Se você comprava, a amizade acabou, você não tem mais dinheiro para comprar, porque o mundo oferece é temporal, tem um limite, está para acabar. Ele experimenta isso e quando ele percebe que o mundo, ele realmente tira aquilo que às vezes a pessoa acha que vai ser eterno,
Que muitos, quando saem da casa do pai, eles saem naquela ideia de que eles vão viver da mesma forma que viveu na casa do pai. Ele começa a olhar para aquelas bolotas e fala assim: quantos da casa do meu pai, até os empregados, comem melhor do que eu? Ele cai em si. E quando ele cai em si, essa é a primeira etapa. Ele cai em si. Ele tem que enxergar o mundo como mundo. O que o mundo oferece é isso aí, é opressão. Está aí. Enxergou? Essa é a primeira fase. A segunda é tomar uma atitude. Ele fala assim: levantar-me-ei, irei ao meu pai e direi ao meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti. É tomar uma atitude. Ele tomou uma atitude. Essa é o espaço para a salvação do perdido, do pródigo, do sujo, do imundo. Ele toma aquela atitude, se levanta e cumpre o que havia dito. Ele se levanta e vai. Mas há um peso no coração dele, que quando ele se levanta, a sua caminhada até chegar à casa do pai novamente, mesmo que seja do lado, ela se torna tão grande, ela se torna quilométrica, mesmo sendo ao lado de onde você está. Ele começa a andar, ele começa a pensar nas coisas erradas que ele fez. Meu Deus, eu estou indo lá, vou conversar com meu pai, mas eu só tenho dívidas morais, dívidas éticas, dívidas espirituais. Como é que eu vou chegar para meu pai e vou falar para ele: me aceita de volta, não quero nem ser teu filho, porque eu não sou digno de chamar de seu filho, não quero, me joga aí, deixa eu capinar seu quintal, lavar a sua privada, que é melhor do que o mundo, meu. Mas acontece que ele vai ter que passar pela etapa mais difícil na vida de qualquer pródigo. Mais difícil. É porque ele olha para si, ele não vê nenhum tipo de merecimento. Então a maior dificuldade e a maior guerra, a maior batalha que todo pródigo enfrenta é aceitar a graça do Pai. É muito difícil. Talvez seria mais fácil para ele tentar provar que ele era merecedor de estar de volta. Ó, fui, fiz o que fiz, estou aqui de volta. Todo bonitão não, mas a história vai narrar que ele estava de uma forma deplorável, que ele gastou tudo que o pai deu. Ele gastou com coisas desonrosas, ele envergonhou o nome do pai, ele estava mal cheiroso, barbudo, perebento. E agora ele vai ter que se encontrar com o pai. Só que ele não vai chegar, e não pode chegar, com o peito estufado e falar assim: pai, olha só, um quartinho aí que eu voltei para casa. Tá, prepara aquela cadeira, não. Ele está todo errado. Está todo machucado. Ele está fedido. Então ele precisa, nesse momento, aceitar a graça. Ele diga assim: eu não tenho nenhum tipo de atrativo, mas eu vou até o Pai, porque eu comecei a ver o Pai como a minha única esperança de sair da onde eu me encontro hoje. Só que entra mais um personagem nessa parábola, que muitas vezes a gente esquece: o Pai. Lembra quando eu havia dito que pela tradição, pela cultura do povo do Oriente Médio,
Era muito mais fácil ele se identificar com aquele pastor que perde uma ovelha e vai atrás, com aquela mulher que perde uma moeda e que vai atrás, que procura diligentemente. Mas agora Jesus ele apresenta um pai totalmente contracultural. Um pai que não tem nada a ver com a cultura daquele povo. Um pai que nenhum dos vizinhos queriam ser. Nenhum. Porque na cultura do Oriente Médio, o pai ele tem que ser rígido, tem que ser severo. Errou, paga. De passar a mão na cabeça não quer nem saber. Inclusive eles aplicavam a lei que falava, né, que nós devíamos de honrar pai e mãe para que a nossa vida se prolongasse aqui na terra. Glória a Deus. Isaías, um abraço, Isaías. Então, as pessoas olhavam, não, eu quero ser esse pastor que vai atrás da centésima. Eu quero ser essa mulher que procura diligentemente essa moeda. Agora, ser um pai que, segundo a cultura do Oriente Médio, ele tinha que ser rígido, ele, quando visse o filho de longe, ele tinha que mandar soltar os cachorros, sai com esse abominável daqui, eu não quero sequer a presença dele me incomoda, a presença dele fere a minha moral, ele me desonrou, fora. Mas não, Jesus ele apresenta um pai totalmente contra a cultura daquele tempo, para mostrar o que eles nunca soube em relação ao pai. Talvez vocês que estão criticando receberiam esse filho um apedrejamento. Mas Jesus diz que esse fazendeiro, esse pai, ele olha ao longe, vê aquele vulto maltrapilho, ele percebe que existe algum tipo de coisa ali que é conhecida, está diferente, mas parece, está cabeludo, mas é ele. Esteja como estivermos, o Pai sempre nos reconhece. O Pai sempre nos reconhece. O filho pode estar totalmente diferente, sua característica física. Talvez ele não é mais aquela pessoa que cantava na igreja, mas talvez está até mesmo aí, olha, usando droga, na prostituição, tem seu corpo mutilado de alguma forma. Mas o pai reconhece. O pai, quando viu aquele maltrapilho de longe, ele falou, você não pode ser outro, eu conheço. Eu conheço. Talvez os vizinhos também viram aquela cena, porque, né, como é uma parábola, a gente pode acrescentar um pouquinho aqui e ali, sem criar nenhuma blasfêmia. E pela cultura, o pai teria que se retrair, esperar esse filho chegar, mas esse pai que Jesus coloca nessa parábola, ele quebra todo o protocolo. Ele passa por cima de tudo aquilo que foi imposto pelo homem, não por Deus. Ele arrebenta as porteiras da fazenda, ele olha para o vizinho, não quer nem saber se o vizinho vai falar alguma coisa. Ele vai lá e se lança ao pescoço do filho. Talvez os vizinhos devem estar falando, que pai frouxo, que pai molenga, e o pai está falando assim, olha, não quero saber qual é a opinião de vocês, eu quero que vocês entendam que ele é meu filho. Vocês podem pensar o que quiser, falar o que quiser, mas ele é meu filho. Ah, mas ele saiu daqui com terno e gravata, ele está voltando assim, não quero saber da opinião dele, ele é meu filho. Ele pode estar voltando da forma que quiser, eu vou me lançar, eu vou me jogar, porque ele é meu filho. E o pai, ele se lança no pescoço do filho de tal maneira que o filho tenta então ali entender o que é graça. Justificar, ele tenta ali, sabe, falar assim, pai, eu não quero nem... E quando ele começa a falar assim, pai, olha só, eu peguei, o pai fala, calma, me dá abraço aqui, ele fedorento, machucado, mas o pai está abraçando com isso, não esquece, não explica nada, fica quietinho, não tenta justificar os seus erros, não tenta justificar a sua falha, eu não estou te recebendo de volta porque você vai me justificar, eu estou te recebendo de volta porque eu não aguentava mais por esse dia, por esperar por esse dia.
Às vezes nós, quando nos afastamos da casa do Pai, e quando voltamos, queremos justificar porque saímos, queremos justificar porque que estamos desse jeito e não daquele, e o Pai está falando assim, eu estou pouco me importando a sua justificativa. O importante é que você veio, e se você veio, eu vou te colocar sentado como um filho. Eu vou te abraçar como um filho, eu vou te limpar, eu vou cortar o teu cabelo, eu vou cuidar dessas suas feridas, eu vou tirar essas caracas aí, esse fedor de corpo, e vou colocar você sentadinho do lado de todos os filhos. Porque tu és filho. Ai, mas eu tô usando droga. Tu és filho. Eu passei muito tempo na prostituição. Tu és filho. Eu estou numa vida totalmente diferente. Estou no mundo do homossexualismo. Tu és filho. Se você voltou para a casa do Pai, é porque você entendeu que tu és filho. Se tu és filho, não importa a forma que você está voltando, eu vou te receber como Pai. Passos para a salvação do filho pródigo é ele primeiro entender o mundo e seu significado. O mundo, ele não te suporta mais. O mundo não te suporta. O mundo tem ódio de você, e se você for lá para o mundo, ele vai te tratar da forma que ele quer que você seja tratado. Então, a primeira coisa que o filho pródigo tem que entender é o verdadeiro significado do mundo. Que tudo é temporal. A segunda, toma a atitude e fala assim, olha, eu vou procurar meu Pai, porque eu não aguento mais essa vida. E a terceira e mais difícil é aceitar a graça. Não mereço. Eu não mereço. Mas esse Pai, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Não vou justificar. Mas também tem a redenção do filho mais velho. Quando é que começa a redenção do filho mais velho? Diz o texto sagrado que quando o filho chega em casa, o pai se lança o pescoço, o filho tenta se justificar, o pai fala, ei, esquece, vem cá, dá um banho nele, bota uma sandália, corta o cabelo, faz a barba dele, bota um perfume, o melhor perfume, mata o melhor bezerro, vou fazer um churrascão aqui, chama o pessoal, chama a família, chama todos para se alegrar conosco, porque esse meu filho estava perdido, se achou, ele estava morto e agora está vivo. E o filho mais velho fica sabendo disso. E se entristece ao invés de se alegrar. Chega para os servos do pai e pergunta, o que está acontecendo aí? Palhaçada dessa. Porque teu irmão, o pai dele, o pai, o achou e ele voltou com saúde. Está todo quebradinho, mas está vivo. O que meu pai está fazendo? Está uma festa. E o filho mais velho chega quase puxando a gravata do pai, se assim podemos dizer, e pergunta, pai, eu estou aqui contigo todos os dias, eu faço tudo que o Senhor manda fazer, eu marco seus gado, eu delimito as suas terras, eu tomo conta dos seus gados, o Senhor me dá um bezerrinho para eu fazer um churrasquinho com a minha rapaziada. Aí o pai olha para o filho mais velho e fala, ô filho, para de besteira. Para de besteira. Esse teu irmão estava morto. Era importante que eu mostrasse para ele a alegria do retorno dele. Mas tu ainda não entendeu que tudo que eu tenho aqui é teu? Se você quiser um bezerro, tu não precisa me pedir, é teu. O teu problema é que você ainda não entendeu que tu és filho também. Só que você não me vê como pai, você me vê como patrão, como xerife, como comandante.
E você acha que tudo isso que eu tenho é meu, não é teu, que você não precisa me pedir, é só pegar. Você quer se alegrar, você se alegra. A primeira coisa que o filho mais velho, o irmão mais velho, tem que entender para começar o processo de libertação, de salvação da sua vida, é olhar o pai como pai, não como patrão, não como chefe, não como líder, não como fazendeiro. Saber que tudo que o pai tem pertence a ele também, que ele é herdeiro de tudo, que tudo foi criado justamente para que pudesse usufruir. Mas só que o filho ainda não tinha entendido isso. Esse filho que estava ali na fazenda, na casa do pai, estava mais longe do que aquele filho que foi embora. Porque pelo menos o filho que foi embora, quando teve dificuldade, ele pensou no pai como pai. Ele lembrou do pai como pai. Ele lembrou do pai como alguém que pudesse ajudar. Ele lembrou do pai como a única fonte de graça. Enquanto aquele que estava ali, ele olhava para o pai como qualquer coisa, menos para o pai. Como havia dito, ele precisava ter relacionamento com o pai. Ele não tinha relacionamento com o pai, ele tinha relacionamento com os empregados do pai, ele tinha relacionamento com o boi do pai, com o cabrito do pai, com a fazenda do pai, mas não tinha um relacionamento com o pai. Então o primeiro passo para o retorno do filho mais velho, gravatadinho, cheirosinho, bonitinho, exemplo, é entender que ele está dentro da casa do pai, mas ele não é escravo, ele é filho, e que tudo que tem ali foi feito para ele usufruir. Porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos dentro da casa do pai, que é a igreja, e fazemos tudo certinho, chegamos na hora certa do culto, na hora do ensaio do louvor, nós somos o primeiro, lavamos, passamos, fazemos tudo bonitinho, e achamos que isso é algo que nós estamos fazendo para conquistar o amor do Pai, quando Ele mesmo diz que eu que vos amei primeiro. Independente se você tem condições ou não de ser amado, se tem atrativo, você não tem. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós confundimos direito com merecimento. Direito, nós temos direito porque foi conquistado na cruz. Agora eu te pergunto, temos merecimento por tudo que foi conquistado? Não. Então nós temos direito, mas não temos merecimento. Tudo é pela graça. Então ele tinha que ver o pai como pai. Ele tinha que se ver como filho. Segundo passo, ele chega e fala assim: para mim você não dá nada. Agora quando esse teu filho, ele voltou, eu só fiz banquete. Aí o pai, calma, esse teu irmão estava morto, agora está vivo, se alegra por causa disso. Segunda fase, para a salvação do filho mais velho, é reconhecer como irmão a quem o pai reconhece como filho. Porque às vezes a gente olha para um irmão que chegou na igreja todo arrebentado, que sabemos a sua vida pregressa, sabemos que era ministro de louvor, que era pregador, que era presbítero, que era pastor, mas de repente entrou algo na sua mente, no seu coração, ele jogou tudo para o alto, foi embora. Aí quando volta todo arrebentado, e os irmãos mais velhos ficam olhando e falam assim: não, pelo menos ele vai ter que ficar pelo menos 6 meses de disciplina. Eu não admito que ele suba no altar para ministrar sem ser disciplinado, porque eu estou aqui há tanto tempo, nunca dei alteração, e o pastor sequer me dá uma oportunidade para trazer uma mensagem. E quando o pastor chega e fala assim: hoje nós vamos apresentar aqui, né? Quem vai pregar é o filho pródigo, o próprio que vos fala. Aí alguém chega e fala assim: mas pastor, você nunca me deu oportunidade. Agora esse aí, essa tua ovelha aí. Aí o pastor fala assim: é teu irmão. O pai fala assim: esse a quem você chama de meu filho é teu irmão. Se você não consegue ver como irmão aquele a quem eu vejo como filho, você está mais perdido do que ele. Talvez, meu irmão, a necessidade de nós olharmos para aquele que está voltando todo arrebentado e abraçar e dizer assim: meu irmão, olha, eu estou alegre porque você venceu, porque você tomou a decisão correta. A alegria do Pai é a nossa alegria. Se o Pai está alegre, nós estamos alegres também, independente se tu merece ou não, porque se for por mérito, nem eu nem você vamos herdar nada.
é direito, foi conquistado na cruz. É por mérito, nem eu, que sou todo engravatadinho, e nem você que está todo rasgado. Vem, seja bem-vindo, entre. É necessário ver como irmão a quem o Pai ver como filho. Esse é a salvação do filho mais velho, do engravatadinho, do cheirosinho, do perfumado. Não falta um culto, não falta uma escola bíblica, não deixa de ir numa faxina na igreja, e que toda vez que pode lembrar o pastor, a sua liderança: olha, eu estive aqui, eu estava aqui, eu fui o primeiro a chegar. Aí, de repente, chega aquele que ainda tem um problema ou outro a ser administrado, a ser liberto. Esse nem aparece. Aí o pai fala: mas também é filho. Ele olha para o filho mais velho e fala: quanta bobeira que você está falando. Que besteira é essa? Será que você nunca conseguiu me ver como pai? Será que você nunca conseguiu me ver como pai? Porque eu sempre te enxerguei como filho. E o filho mais novo, quando retorna e tenta se justificar, o pai fala: não se justifica não. Porque nada que você me disser vai justificar a tua saída, vai justificar os erros que você cometeu. Você não vai conseguir se justificar. Eu simplesmente vou te receber, sabendo que você não merece, mas eu vou te receber. Da forma que esse sempre esteve comigo, você também vai estar. Porque não é por mérito, é por graça. Ele olha para o filho pródigo e diz: tu és filho. Ele olha para o filho mais velho e diz: tu és filho. Por isso, meu irmão, que há necessidade de nós entendermos que tanto um quanto o outro és filho, independente da situação. Se um é mais santo, outro é menos santo. Se um é mais espiritual, o outro é mais braçal. Tu és filho. Se tu é pastor, se você se converteu agora, se você prega muito, se você não sabe nem falar como eu, tu és filho. A necessidade de você abraçar isso e entender, meu irmão, que quando eu vou para a casa do Pai, eu não vou para a casa do Pai com aquela missão de trabalhar, eu vou para a casa do Pai porque o Pai está lá, e se lá é a casa do Pai, lá é a minha casa, e se eu fizer algo para alegrar o Pai, eu vou estar me alegrando, e se meu irmão teve vitória, eu preciso me alegrar com a vitória do meu irmão, porque o meu irmão, por mais que ele seja diferente de mim, o Pai chama de filho. Eu preciso chamar a quem o Pai chama de filho, de irmão. Meu irmão, eu quero que você entenda isso. Tu és filho, independente da sua situação. Talvez você esteja até me ouvindo. Se você não me ouvir agora, se você não estiver escutando agora, talvez esse vídeo vai chegar até você. Talvez você esteja no momento em que você ouvir essa mensagem, pensando até em tirar a própria vida, porque você não tem coragem de retornar para a casa do Pai, achando que o Pai vai te pedir explicação justificativa. Saiba que se você tomar atitude agora, de voltar para a casa do Pai, o Pai não quer nem saber o que aconteceu. O Pai quer saber que você entrou, que você voltou. Ele vai te receber de braços abertos, ele vai te dar um abraço apertado e vai falar assim: olha, eu quero festa, porque esse meu filho estava morto e agora está vivo. E quando isso acontecer, meu irmão, você que é o filho mais velho, se alegre, porque tudo que tem ali é para você usufruir, tudo que você tem ali é teu também. Então, quando teu irmão começar a se alegrar, se alegra você também, porque tu és filho. Eu convido você, nesse momento, quero fazer um apelo a você, que foi alcançado por essa palavra, que é um pródigo, que chutou o balde, que saiu da casa do Pai, vive uma vida de regrado absoluta. O Pai está te esperando na janela. Ele está ali querendo ver a hora daquele vulto lá no horizonte aparecer, porque mesmo que você esteja com a imagem distorcida, o Pai vai te reconhecer. O Pai vai te reconhecer, porque o Pai reconhece seus filhos. Volta o quanto antes. Não tente se justificar, porque o Pai sabe que ninguém é merecedor da sua graça, até porque graça é um favor que não merecemos. Mas o Pai está lá, com um bezerro cevado, para fazer uma festança, para chamar todos os seus irmãos, aqueles que entenderam que a alegria do Senhor é a nossa força. Então precisamos que o Senhor esteja alegre para estarmos fortalecidos. Vamos te abraçar. Ah, mas eu estou fedorento, estou machucado.
O Pai sabe, Ele já te viu. Mas eu estou nas drogas. O Pai sabe, Ele já te viu. Estou na prostituição. O Pai sabe, Ele já te viu. Eu estou no homossexualismo. O Pai sabe. Mas se você tomou atitude, você não quer mais essa vida. O próprio Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado. Se você está num momento onde essa tua vida está te cansando e te sobrecarregando, Jesus fala: vinde a mim. Ele está igualmente. Posso te fazer um convite essa noite? Tanto você que saiu e está longe do Pai, tanto você que ainda está na fazenda, mas continua longe do Pai, quero fazer um convite para você voltar para a casa do Pai.